Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Se eu te pergunto se você deseja ter uma vida abençoada, com certeza a resposta é sim. Todos nós desejamos ter uma vida cheia de bênção. E sabe qual é o ponto principal? Que o Pai Celestial também, Ele deseja que você tenha essa vida cheia de bênção, com as bênçãos que Ele planejou. Mas para que isso seja realidade em nossa vida, é necessário entender a importância da primogenitura e das primícias. E é sobre isso que estaremos estudando nesta aula da Escola Plenitude, porque entendendo sobre a primogenitura e as primícias, então nós estaremos recebendo as bênçãos que o Senhor deseja. Quando lemos o Antigo Testamento, vemos que o Senhor determinou que alguns animais eram considerados puros e outros impuros. O propósito disso era nos mostrar a nós agora, na época da igreja, da importância de Jesus em nossas vidas. Olha, eu quero iniciar lendo um texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 13. Aqui falando sobre os animais. Diz assim: vocês deverão separar para o Senhor todo primogênito dos seus animais. Os filhos e filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Aqui já nos mostra dois animais, o cordeiro e a jumenta, ok? Então, o cordeiro era considerado um animal puro e a jumenta impuro. Agora, na última parte falou que se essa pessoa desejava ter aí na sua casa uma jumenta, um jumento, por dizer assim, para trabalhar, tinha que entregar, neste caso, resgatar esse animal impuro com um animal puro, ou seja, com um cordeiro. Era necessário sacrificar um cordeiro para essa pessoa ter na sua casa um jumento, um animal impuro. Por que isto é tão importante? Porque agora vamos para o Novo Testamento, em um momento onde João Batista ele está batizando a muitas pessoas e aparece nosso Senhor Jesus. E imediatamente João falou o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, é a mesma ideia do livro do Êxodo. Jesus é o Cordeiro de Deus que nos limpa, nós, os impuros, de toda a situação que o pecado está fazendo, realizando em nossa vida. Ou seja, aqui podemos entender realmente por que o Pai Celestial tinha feito essa separação no Antigo Testamento. Ele está querendo mostrar que só nós podemos ter acesso ao nosso Pai Celestial através do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Através do sacrifício, Ele morreu, ressuscitou para nos tornar puros, porque nós éramos impuros. Mais um texto, agora no livro de Hebreus, diz assim: Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E essa é a questão. Jesus só precisou morrer uma vez e ressuscitar uma vez. E através desse único sacrifício dos Cordeiros de Deus, somos salvos, somos filhos adotivos do nosso Pai Celestial. Olha que lindo! Agora, aqui quero te dizer uma questão que é vital para nosso entendimento de como ter uma vida abençoada. A Bíblia vai dizer que Deus fez tudo isso por amor, porque Ele ama ao ser humano, ama você e a mim, ok? Não é porque nós merecemos ser resgatados, não é porque Deus falou assim: eu acho que eles até que são legais. Não. Ele fez como um acto completo de amor, entregou a seu único filho, Jesus, o Cordeiro de Deus, para nos tirar da impureza do pecado. Olha, mais um texto bíblico que se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Isso é importantíssimo. Jesus morreu, ainda que nós, aí representados pelas pessoas ao redor da cruz, xingavam, falavam palavrão, faziam de tudo, zombavam de Jesus. Ainda assim, com toda essa situação ao redor dele tão negativa,
Jesus estava morrendo por pessoas pecadoras. E aqui a grande verdade que já inicia nosso entendimento de como ter uma vida abençoada. E aí o ponto. Veja, Deus nos abençoou, não porque nós tínhamos feito antes algo que aí poderíamos dizer, tudo bem, até que eu vou fazer ele porque são bons. Não. Deus fez isso por amor. Do mesmo modo, quando nós nos aproximamos do nosso Pai Celestial, devemos também ter a comunhão com Ele por amor. Não é porque Ele me pode dar algo, ok? Ou porque primeiro Ele me tem que abençoar, como muitas pessoas eu tenho conhecido. Pessoas que falam assim, eu serei dizimista se o Senhor me prospera. Não existe isso na Bíblia. Deus nos amou ainda sendo pecadores, ok? Eu sou dizimista porque eu amo o Senhor. Muito bem. Eu conseguirei dar meu tempo, minha vida ao serviço da igreja se o Senhor primeiro faz tal coisa. Também errado. Não é que eu primeiro sou abençoado para logo agradecer. É tudo o contrário. Eu já reconheço que sou amado por meu Pai Celestial, que Ele entregou ao seu único Filho, o Cordeiro de Deus, e como consequência disso, eu me relaciono. Eu procuro ter comunhão com Ele através da sua palavra, através da oração, através da sua igreja. E é aí, quando eu me aproximo, como uma questão de gratidão, de amor, que sou feliz de ter comunhão com Ele diariamente, é aí então que existe um mover sobrenatural nas nossas vidas. Então, esta primeira parte, quero deixar bem claro que toda vida abençoada não inicia com a bênção, inicia nos relacionando com o nosso Pai Celestial e sentindo o seu amor, a sua presença. E quando somos felizes de ter isso em nossa vida, então aí surge um mover. Agora vamos entender sobre a importância das primícias. As primícias é dar sempre o primeiro ao Senhor. E com isto já inicio lendo um texto que se encontra no livro de Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Tragam as primícias dos frutos de sua terra à casa do Senhor, seu Deus. Lembre, tragam os primeiros frutos da sua colheita. Naquela época, no Antigo Testamento, a grande maioria das pessoas trabalhavam na agricultura e dependiam dos frutos da terra. Então, quando iniciavam a colheita, a primeira coisa que faziam, entregavam esses frutos ao Senhor, as primícias. Agora, por quê? Por que isto é tão importante? Porque isso mostra que nós confiamos no Senhor. Quando entregamos nossas primícias, os primeiros frutos, então estamos reconhecendo que o nosso Pai Celestial está em primeiro lugar e que confiamos totalmente que Ele cuidará. Olha, volta para essa ideia do mundo, das pessoas que dependem da agricultura. Então, seus primeiros frutos são bonitos, eles entregam ao Senhor. Mas eles não sabem assim se realmente toda a colheita será boa. Não sabem se mais na frente talvez algum dos seus frutos estão contaminados por uma praga. Mas ainda assim, eles entregam os primeiros frutos porque confiam que o Senhor cuidará. Essa é a questão das primícias. Hoje, falando da nossa época, o Senhor nos diz assim, olha, você pode usar tudo que tiver e o que te sobra, se é que sobra, entrega a mim. Não. Entregamos sempre o primeiro. O primeiro é ao Senhor, as primícias. E confiamos que Ele vai cuidar totalmente de nossa vida. Lembrem que é assim que realmente somos abençoados, quando confiamos. Agora, falando das primícias, que coisa seria primícia em nossa vida? Porque nós não trabalhamos assim na agricultura. Uma das primícias que devemos dar é do nosso tempo, ok? Nosso tempo. Você sabe que o primeiro dia da semana é o domingo. Sim, o domingo. E que interessante que o Senhor escolheu o domingo para que o povo de Deus se reúne no templo e venha adorar a Ele. Então, quão importante é estar todos os domingos aí, adorando no culto, junto com outros irmãos, para quê? Mostrando ao Senhor, olha,
estou aqui entregando a primícia do meu tempo. Inicio, Senhor, esta semana te adorando, porque eu confio totalmente em ti. Então, é por isso tão importante essa recomendação da Bíblia que diz que não devemos deixar de congregar, porque o Senhor aguarda todo domingo ver a você aí no templo adorando e dizendo: eu entrego a primícia do meu tempo. Glória a Deus por isso, é algo vital. Mas também a Bíblia nos vai dizer, falando sobre as primícias, no livro de Provérbios, a importância de honrar. Diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Aqui então está falando dos dízimos. É muito importante também ser um dizimista fiel. Lembre que diz assim o texto, ou inició este texto falando sobre a importância de honrar. Honre o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. E aí então temos que lembrar que honrar é valorizar. É interessantíssimo isto. O Senhor diz assim: olha, quando nós somos dizimista fiel, estamos valorizando a presença do Senhor em nossa vida, que Ele nos tornou puros através de Jesus e que hoje temos comunhão maravilhosa. Então, quero concluir agora lendo este mesmo texto de Provérbios capítulo 3. Diz assim: porque quando honramos ao Senhor com os nossos dízimos, continua o texto dizendo que os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Ou seja, aqui o Senhor nos está dizendo que existe uma consequência direta quando honramos a Ele, valorizamos a Ele através do nosso tempo, adorando sempre no culto ao Senhor e entregando o nosso dízimo. Lembre que a primícia não é o que me sobrou, não é após eu pagar todas as minhas contas e se sobrar. Não, é muito importante entregar ao Senhor as primícias da nossa renda, porque estamos dizendo: eu confio que nada faltará. Eu tenho ouvido muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não consigo ser dizimista porque não sobra. E aí o ponto. Sabe por que não está sobrando? Porque não temos sido dizimista fiel e não temos confiado. Então, esse é o detalhe. Ao não ser dizimista fiel e não entregar as primícias, claro que sempre vai faltar. O que o livro de Provérbios nos diz que quando somos dizimista fiel, então nossos celeiros ficarão cheios e os nossos lagares transbordarão de vinho. Essa é a questão. Lembrem, só haverá muita abundância em nossa casa, em nossa vida, porque somos pessoas, filhos, que entregamos as nossas primícias. Então, segunda questão, não deixa de entregar as tuas primícias ao Senhor, ao Pai Celestial. Esta questão das primícias é muito importante, porque quando cumprimos, obedecemos, sabe, Deus nos leva a conquistar, a ter vitória. Você vai lembrar uma história famosíssima que se encontra no livro de Josué. O Senhor chamou seu povo para avançar e conquistar a terra prometida. E a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó, a grande cidade de Jericó. Um desafio muito tremendo. E o povo de Israel obedeceu. E quando eles conquistaram Jericó, o Senhor falou o seguinte: olha, não guarda nada para vocês, ok? Lembrem que Jericó representa a primeira conquista, ou seja, a primícia. Eu vou ler o que o Senhor falou no livro de Josué. Toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Ou seja, você, povo de Israel, não guarda nada, ok? Das coisas de Jericó, ouro, tudo isso, você não guarda, tudo é para o Senhor, porque é a primícia, é a primeira conquista. Ademais você pode ficar. Mas sempre tem alguém que diz: não, que isso? Infelizmente, diz a Bíblia que tinha uma pessoa chamada Acã. E diz que Acã não obedeceu, ele guardou ouro. E sabe o que aconteceu? Na seguinte batalha, o povo de Israel perdeu.
Aí Josué ficou preocupado. O que aconteceu? Com Jericó venceu, porque agora já na segunda. E o Senhor falou, existe rebeldia aí no teu povo. Alguém não me obedeceu. E Josué procurou essa pessoa e o Espírito mostrou que era Acã. E olha agora este texto de Josué, capítulo 7, versículos 24 e 25. Então Josué e todo o Israel com ele pegaram Acã e a prata, a capa, a barra de ouro, tudo que ele tinha pego e que não deveria. Ele pegou as primícias do Senhor. Então Josué disse a Acã, por que você trouxe esta calamidade sobre nós? Quando nós não entregamos a primícia do nosso tempo, do dízimo, então estamos trazendo em nossa vida calamidade. Estamos trazendo problema sério. Não é porque o Senhor nos amaldiçoa, não. É porque nós mesmos estamos gerando isso. Estamos permitindo, ou como nós também conhecemos como uma brecha. Essa desobediência, essa rebeldia gera uma brecha para que o inimigo nos ataque e venha nos enfraquecer. Foi o que aconteceu. O povo de Israel não conseguiu vencer no segundo desafio, na segunda batalha. E então, este texto nos lembra da importância da primícia de não guardar para nós algo que pertence ao Senhor. É ao Senhor que pertence os nossos dízimos, é ao Senhor que pertence o nosso tempo. Quando nós tomamos as primícias do Senhor para nossas vidas, não conquistamos. Então, não podemos ficar com aquilo que pertence ao Senhor. Guarda isso. É muito importante entregar as primícias ao Senhor. Agora, por quê? Será que o Senhor precisa desse dinheiro? Não precisa do nosso trabalho, nosso tempo. Não, realmente não precisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só que Ele está vendo através disso a nossa intenção. A intenção do nosso coração, se realmente somos pessoas agradecidas, somos filhos e filhas de Deus que realmente temos consciência que o Cordeiro de Deus nos tirou de todo pecado e que só Ele nos pode tornar puro e que agora temos muita gratidão. Olha, quero ler outro texto muito conhecido que é narrado no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 4, fala sobre Abel. Lembra? A história de Abel. Diz assim, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da sua gordura. O Senhor, diz assim, se agradou de Abel e da sua oferta. Olha que interessante. O Senhor se agradou da intenção do coração de Abel e também da sua oferta. Olha a ordem. Não foi que o Senhor se agradou da oferta e falou, que legal. Não. A intenção do teu coração. Por que eu vou no culto? Porque me agrado de adorar ao Senhor junto com outros irmãos. Então o Senhor vê a intenção do nosso coração. Por que eu separo no meu envelope o dízimo? Porque eu me agrado de poder entregar as primícias que o Senhor previamente me tem ajudado, abençoado. Então o Pai Celestial vê a intenção. Lembre, as primícias é o modo de como medir realmente o nosso coração, o que guia quem está em nosso coração. Se eu duvido, se eu acho que vai faltar porque entreguei meus dízimos e venho a duvidar, então Deus não está no meu coração. Eu ainda não conheci realmente a Ele como aquele Pai de amor. Ainda tenho dúvidas com respeito a que, será que Ele me vai abençoar? Então, a intenção do nosso coração se manifesta através da obediência das primícias. Por isso que é muito importante. Quero concluir esta aula te lembrando o seguinte, que todos nós somos puros porque Jesus, o Cordeiro de Deus, sacrificou sua vida por amor a você e a mim, ainda sendo pecadores. Como consequência disso, então, temos muita gratidão de nos relacionar com o Pai Celestial e valorizar, honrar os momentos e as oportunidades que Ele nos entrega, como por exemplo, sempre entregar as nossas primícias, seja do tempo, seja de nossos dons, talentos, habilidades e também do nosso dízimo. Por isso que acabei na aula anterior falando sobre Abel.
Abel realmente se agradava de entregar o melhor para o Senhor. Com isto, agora quero concluir com mais um texto que se encontra no livro de Éxodo. Esse mesmo capítulo que anteriormente falava sobre os animais puros e impuros. Então, quando explica tudo isso, da importância do cordeiro que resgatava um animal impuro, diz assim, olha, termina essa parte. No futuro, quando os seus filhos perguntarem, o que isso quer dizer? Por que temos que sacrificar um cordeiro pelo jumento? Aí vocês responderão, com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Então, esse acto mostrava realmente algo que Deus, neste caso, tinha feito. Os tirou ao povo de Israel da escravidão e agora os levou para uma situação linda e maravilhosa. E é aí o ponto que quero concluir nesta aula. Do mesmo modo, hoje, talvez teus filhos te perguntam, por que temos que dar o dízimo todo mês? Por quê? Por que não guardamos esse dinheiro? Talvez teu marido, tua esposa, talvez faça essa pergunta. Ou um amigo, por que você é dizimista? Aí a resposta, sabe qual é? Porque eu era um pecador, estava condenado na morte, pela morte eterna, era escravo do pecado. Mas agora já não sou mais. Agora sou filho, filha de Deus e que tenho uma comunhão plena com Ele através de Jesus. E como gratidão disso, como uma mostra do meu amor, da minha comunhão, sou um dizimista fiel, porque Deus é o primeiro, Ele está em primeiro lugar. Deus cuida agora também da minha casa, da minha vida. E aí então inicia essa vida de bênção. É assim, quando reconhecemos, quando mostramos através de nossos atos e em nosso coração, em nossa mente, diariamente temos a convicção que Ele está cuidando e que nunca faltará nada e que Ele nos vai ajudar-nos com sabedoria para poder progredir e também abençoar outras pessoas. Tudo isso é parte dessa vida abençoada, mas inicia entendendo a importância do Cordeiro de Deus e como nós agora lidamos com as primícias que pertencem ao Pai Celestial, não pertencem a nós. Quando você pratica isso, lembre, a vida abençoada, cheia de bênção, acontecerá. Não falo eu, fala a Bíblia, a palavra do Senhor. E o Pai Celestial, Ele não falha, Ele não pode mentir. Glória a Deus pelas pessoas que são obedientes, aquele filho e filha de Deus obediente, e que ele está sendo já abençoado pelo Pai Celestial. E se por acaso você ainda não está nesse momento assim de entregar suas primícias, peça que o Espírito Santo te ajude a tirar esse bloqueio, aquilo que te está impedindo, e confie, porque aí sim a bênção virá em nome de Jesus. Amém.